Olá, tudo bem com vocês? Vamos falar sobre crônica? Vocês já ouviram falar em crônica? O que seria, né, uma crônica? Hoje nós vamos aprender o que é crônica, as características das crônicas e os tipos de crônicas, tá ok? Então, gente, o que é crônica? Crônica é um gênero textual curto, tá? Ele é um gênero textual curto, ou seja, é um tipo de texto, né? Curto, escrito em prosa. Geralmente é produzido para meios de comunicação, como por exemplo, jornais, revistas e etc. Tá ok? Então, crônica é um tipo de texto, né, curto, que é escrito em prosa. E ele é produzido em meios de comunicação, como jornais, revistas e etc. Além de ser um texto curto, ele possui uma vida curta, né? Ou seja, as crônicas tratam de acontecimentos o quê? Corriqueiros do cotidiano. Então, crônica, tá? São os acontecimentos aí do nosso dia a dia. São, né, as coisas que acontecem aí com a gente no dia a dia. Tá ok? E quais são as características das crônicas? Como nós já vimos, né, é uma narrativa curta, ou seja, né, é um texto aí curto. E como que é a linguagem de uma crônica? Nós usamos aí uma linguagem simples e coloquial, tá, gente? Então, assim, por ser um texto, né, por ser uma narrativa aí, né, que narra acontecimentos aí do cotidiano, nós não usamos uma linguagem formal, né, uma linguagem culta. Nós usamos o quê? Uma linguagem coloquial, tá? Uma linguagem simples e coloquial. Até porque as crônicas tratam de acontecimentos do dia a dia, tá ok? Presença de poucos personagens, tá? Se houver. Então, se houver personagem, então assim, há poucos, tá bom? O espaço também, ele é bem reduzido, tá? E os temas, né, como eu falei, são relacionados aí a acontecimentos cotidianos, né? O que seriam, né, acontecimentos cotidianos? Acontecimentos aí do dia a dia, tá? Então, crônica é isso. Crônica são os acontecimentos aí do dia a dia, tá ok? E nós temos também os tipos, né, de crônicas. Embora seja um texto que faz parte do gênero narrativo, né, com enredo, tem foco narrativo, tem personagens, tem tempo, né, e tem espaço, há diversos tipos de crônicas que exploram outros gêneros. Então, assim, nós podemos destacar a crônica descritiva e a crônica dissertativa, tá? E além delas, além dessas duas crônicas, né, a descritiva e a dissertativa, nós temos aí a crônica jornalística, crônica histórica e crônica humorística, tá bom? A crônica jornalística é mais comum das crônicas da atualidade, são as crônicas chamadas de crônicas jornalísticas. Então, a crônica jornalística, tá? Elas são aí, né, as mais comuns, tá? Mais comum aí, como diz aqui, né, mais comum das crônicas da atualidade, produzidas para o quê? Para os meios de comunicação, né? O próprio nome diz, né, jornalística. Então, elas são produzidas para os meios de comunicação, onde utilizam o quê? Temas da atualidade para fazerem reflexões. E aproxima-se da crônica dissertativa. A crônica jornalística,
ela, né, aproxima-se da crônica dissertativa, tá? Nós temos também a crônica histórica, né, que é marcada o quê? Por relatar fatos ou acontecimentos históricos, né, como o próprio nome diz, né, histórica, crônica histórica, né, marcada aí por relatar fatos ou acontecimentos históricos, com personagens, com tempo e espaço que definidos ali, tá? E a crônica histórica, ela aproxima-se da crônica narrativa, tá? Lembrando aí que a crônica jornalística, ela aproxima-se da crônica dissertativa. A crônica histórica, ela aproxima-se da crônica narrativa. E nós temos a crônica humorística, né? Humorística, humor. Esse tipo de crônica, ela apela para o humor, como forma de quê? Qual é o objetivo dela? Qual é o intuito dela? É entreter o público, ao mesmo tempo que utiliza da ironia e do humor como ferramenta essencial para criticar alguns aspectos, né? Seja da sociedade, seja da política, da cultura, da economia. Esse tipo de crônica, tá? Ela utiliza aí, né, a ironia e o humor, tá? Como ferramenta essencial para o quê? Para criticar, né, alguns aspectos, né, como eu falei, da sociedade, da política, da cultura, da economia. Então, a crônica humorística, nós podemos encontrar o quê? Humor, né, como forma de entreter o público, tá, gente? Então, importante destacar também que muitas crônicas, elas podem ser formadas por 2 ou mais tipos, tá? Como, por exemplo, uma crônica jornalística e humorística. Então, assim, o que seria uma crônica mesmo? Né? Crônica é uma narrativa curta, né? Que trata de quê? De acontecimentos, né, do cotidiano. E as características, né, de uma crônica: é uma narrativa curta, a linguagem é simples e coloquial, presença de poucos personagens, se houver, o espaço é reduzido e os temas, né, relacionados a acontecimentos cotidianos, tá bom? Agora nós iremos fazer alguns exercícios aí do livro, tá bom? Que fala aí sobre crônica. Vamos lá?